A gente já tem um nível de sobrecarga do TSE para trabalhar com as eleições que não são concomitantes. Imagine com as eleições concomitantes. Eu estou tentando pensar assim, efeitos que a gente não visualizou tão fácil. A outra coisa os eleitores estão preparados para ir para a urna e fazer lá 6, 7 votos, eu não fiz a conta, no mesmo pleito, agora vai unificar, agora não, né? Se aprovado, que a CCJ aprovou no Senado, mas ainda tem que passar pelo Senado, votação, e na Câmara também. Então é difícil, é uma PEC, 308 votos, então a gente tem que ter isso em mente, né? Não está definido. Mas pensem os eleitores, a gente fala tanto aqui da importância de educação política, das pessoas estudarem os seus candidatos, a gente já tem dificuldade de estudar 2, 3 cargos que tem que se votar. Imagina a quantidade de tempo que as pessoas vão ter que investir, o que já não é quase feito na qualidade que a gente espera e sabe que precisaria, para uma eleição tão grande. Então, estou pensando efeitos adversos. Outra coisa sobre esse ponto, né, de... não vão ficar pensando tanto na próxima eleição, olhando agora o lado positivo, eu concordo, eu acho que isso ajudaria sim aqueles representantes darem tudo de si, ou a gente filtrasse cada vez mais na política as pessoas que de fato se candidatassem por uma visão de servir a sociedade, não de permanecer na política por tantos anos. E aí, trazendo para uma visão helicóptero, quando a gente muda isso, a gente muda muita coisa na dinâmica política, na dinâmica de poder. A gente está num momento de um governo muito fraco, um Congresso mais forte. E quando isso acontece, né, eu fiquei me perguntando por que esse tema veio do nada, né? Porque a gente não estava discutindo isso, pelo menos numa toada assim de, poxa, esse projeto está sendo maturado na Câmara, ele simplesmente foi enviado e passou pela CCJ, né, de forma rápida. Por que isso aconteceu? E justamente está acontecendo no momento, e na história, quando você tem fragilidade política em diferentes níveis, como a gente tem, né? Um governo que não está com uma pauta alinhada e não está conseguindo criar diálogo com o Congresso. Um Congresso ganhando cada vez mais força e usando o seu poder da forma que pode, porque está vendo esse espaço de vácuo deixado pelo Executivo. Então, o próprio sistema começa a tentar pensar formas de se reorganizar, de se equilibrarem esses poderes e essas forças. Então, eu entendo que foi isso que aconteceu. Mas a discussão real que a gente tem que ter é sobre o sistema político. A gente tem um sistema de presidencialismo de coalizão, que é o que a gente chama, né? É mais brasileira essa expressão. E existe uma discussão grande sobre parlamentarismo, sobre o presidencialismo, de fato, né? Sobre a gente mudar o nosso sistema para que a gente acomode essas questões de uma forma mais estrutural.